Chegamos ao terceiro vídeo da série que está analisando as trilhas de aprofundamento do novo ensino médio gaúcho. E hoje eu vou falar sobre ciências da natureza. Quer ficar por dentro e acertar na escolha? Certamente que sim. Então já sabe, né? Vem comigo. Fala pessoal, professor Eldo com vocês. Eu sei que vocês estão ansiosos para entender cada uma das trilhas de aprofundamento do novo ensino médio gaúcho. Afinal, essa escolha vai influenciar o futuro de vocês. Seja você professor, que vai ser impactado pelas trilhas que serão escolhidas na sua escola, afinal você vai precisar se preparar para ministrar aulas diferenciadas. Ou seja você estudante, pois a sua escolha vai determinar os componentes que você vai estudar durante o seu ensino médio e vai impactar também no seu Enem, no seu vestibular. Por isso eu faço esses vídeos, para te ajudar na escolha. E por isso você me ajuda. Reciprocidade, né galera? Basta você curtir esse vídeo agora. Clica aqui, é de graça. E para acompanhar os próximos vídeos que vão falar das outras áreas, você precisa também estar inscrito no canal e com o sino das notificações ativas. Você vai receber uma notificação, mas se não quiser, você não precisa assistir. Mas eu tenho certeza que você vai se interessar muito, porque ele vai te ajudar. Ele tem toda a razão. Então clica aqui e vem comigo nessa jornada. E agora, bora para a tela do PC, que é hora da gente esmiuçar essa matriz curricular, Ciências da Natureza. Vamos lá. Ok, pessoal? Então, estamos de novo no site do Ensino Médio Gaúcho. E nós estamos aqui no site para dar continuidade à análise. A gente já falou sobre como estão estruturadas as trilhas, que elas estão divididas em 5 áreas, né? Nós temos a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, que eu já fiz vídeo aqui no canal, saiu para vocês, tá na playlist que vai ficar aqui embaixo no comentário fixado. Tem a trilha de Ciências da Natureza e suas tecnologias, que é essa que nós estamos fazendo hoje. Temos a trilha de Linguagem e suas tecnologias, que vai ser a próxima. E por fim temos Matemática e suas tecnologias, que vai ser a última. A trilha de Formação Técnica Profissional e Profissionalizante, eu já falei para vocês sobre ela e expliquei que não tem escolha, né, dentro dessas trilhas no momento. As escolas, os colégios que vão trabalhar com essas trilhas, eles têm uma escolha diferenciada, que são escolas piloto. Que pena. Mais pra frente as outras escolas vão poder trabalhar com isso, mas nesse momento a gente só vai poder trabalhar em 4. Então eu já falei para vocês sobre ela quando eu fiz aquele vídeo introdutório, que vai ficar aqui no card para vocês. Então, vamos lá, pessoal, vamos descendo aqui e a gente vai vir aqui e vamos dar uma olhada no caderno das Ciências da Natureza. Basta eu clicar aqui e lá vamos nós. Então, aqui nós estamos no caderno com os itinerários formativos da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias como área focal, tá? Então assim, pessoal, lembrando, se você é professor de Ciências da Natureza, não basta você assistir só esse vídeo, você tem que assistir todos. Porque em todos os itinerários nós temos a área focal e a área complementar. Então você não pode perder nenhum vídeo dessa playlist. E se você está gostando desse vídeo, gostando da playlist, então quem sabe você não me dá uma força. Clica aqui embaixo no Valeu e ali você me manda um presente, vai ser muito bom para ajudar a manter o canal. Mas vamos dar uma olhada então agora nas trilhas. A gente vai descer aqui, ó. E tem toda a parte introdutória. Eu sempre digo, pessoal, leiam a introdução, né? Tem que ler sobre as trilhas de aprofundamento e tudo isso aqui. Bom, cada trilha tem duas temáticas e cada temática tem 3 aprofundamentos, ok? Então vamos lá para os 3 aprofundamentos da primeira temática, que é saúde. Nós vamos ter o aprofundamento em Ciências Humanas, que é Saúde, Cultura e Inclusão Social. Nós vamos ter o aprofundamento em linguagens, que é saúde, corporeidade e expressão artística, e o aprofundamento em matemática, que é saúde, estudos quantitativos aplicados. A segunda trilha da área de Ciências da Natureza é sustentabilidade. E aqui nós temos sustentabilidade e qualidade de vida com a área de humanas, sustentabilidade e protagonismo sociocultural com a área de linguagens e sustentabilidade e aplicações quantitativas com a área de matemática. Vamos lá então para cada uma dessas trilhas, porque eu sei que vocês estão doidos para saber sobre cada uma delas. Começando pela temática da saúde. Aqui nós temos a primeira trilha, que vai ser junto do aprofundamento de Ciências Humanas,
saúde, cultura e inclusão social. Os componentes são corpo e movimento, estrutura e funcionamento da máquina humana, gestão e políticas públicas, saúde e risco alimentar, biotecnologias e saúde, projeto investigativo na saúde, crenças e sabedoria populares, inclusão social e promoção da saúde. São temas bem interessantes e a gente vai trabalhar com ele aqui, ó. A trilha de aprofundamento tem a sua apresentação falando sobre ela, e aqui nós temos a grade curricular das 1.200 horas, lembrando que além disso nós temos aqueles componentes, projeto de vida com 2 períodos semanais e iniciação científica com 2 períodos semanais também, que vão estar no segundo e no terceiro ano. Mas vamos ali, ó. No segundo ano nós temos o componente corpo e movimento, serão 3 períodos e vai ser de responsabilidade do professor de Ciências da Natureza. Estrutura e funcionamento da máquina humana, também é de Ciências da Natureza, e são 3 períodos. Gestão e políticas públicas, esse então é o componente complementar de Ciências Humanas e vão ser 2 períodos semanais. No terceiro ano nós teremos Saúde e Risco Alimentar, Ciências da Natureza, 3 períodos, Biotecnologias e Saúde, Natureza, 3 períodos, Projeto Investigativo na Saúde, Natureza, 3 períodos. E então teremos os componentes de humanas complementares, Crenças e Sabedoria Populares, Ciências da Natureza. Errou! Ciências Humanas, 2 períodos. Inclusão Social e Promoção da Saúde, Ciências Humanas, 3 períodos. Vamos olhar um por um? Bora nessa! Bora! Corpo e Movimento, aqui nós temos a ementa e o perfil docente, né? Eu gosto de mostrar esse aqui porque os professores ficam, né? Quem que vai trabalhar esse componente, como é que vai ser e tal. Bom, aqui no perfil docente diz exatamente quem vai trabalhar com cada componente. Lembrando sempre que a estrutura da grade curricular, ela diminuiu bastante a formação geral básica no segundo e no terceiro ano, e o pessoal de natureza não tem nenhum período no terceiro ano. Então não tem aula de natureza no terceiro ano. Você tem que prestar atenção nisso na hora de trabalhar com as escolhas. Então olha só, quem vai trabalhar aqui? Qualquer profissional que seja das ciências da natureza. É desejável que seja um profissional com afinidade para desenvolver um trabalho voltado à resolução de problemas numa perspectiva contemporânea, interdisciplinar, transdisciplinar e emancipatória. Todos pedem isso, tá? Alguns pedem um componente específico, outros pedem que tenha alguma especialização, mas no caso aqui, qualquer professor da área de natureza pode trabalhar com esse componente. Tá, quais serão os objetos do conhecimento? Qual é o conteúdo a ser trabalhado aqui? Então a gente desce mais e chega aqui. Nessa parte diz sugestões de objeto de conhecimento. Então aqui estão as sugestões, tá? Vamos lá. Sistema muscular esquelético, histologia, uso de anabolizantes e o risco à saúde, bioquímica, compostos orgânicos naturais, cinesiologia, biomecânica, vamos ver mais o que tem aqui, força e torque, equilíbrio estático e dinâmico, cinemática e cinética, análise do movimento, qualitativo, quantitativo, aplicações práticas, prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e evolução e adaptação do homem no ambiente. Então, esses são os componentes que o professor vai trabalhar. Seguindo aqui, nós vamos para o segundo componente, que é estrutura e funcionamento da máquina humana. Também são 3 períodos e ele vai ficar no segundo ano. Perfil docente. Quem vai trabalhar aqui? Qualquer professor da área de natureza. Não tem nenhuma especificidade além dessa. E os objetos do conhecimento são corpo humano, citologia, metabolismo, bioquímica, sistema digestório e nutrição, sistema cardiovascular, sistema urinário, sistema nervoso, sistema imunitário e processos biológicos, vacinação, estudo da teratologia, tem mais o que é sistema excretor, sistema endócrino, sexualidade e identidade de gênero, sistema reprodutor, equilíbrio químico, prevenção de patologias. Então, esses são os objetos do conhecimento que o professor vai trabalhar. Lembrando que são sugestões, mas basicamente a gente tem que trabalhar isso porque aqui a gente tem todas as habilidades e competências que estão na BNCC, que também estão no referencial curricular gaúcho e que nós temos que dar conta.
Na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, que é a área complementar, nós vamos ter 2 períodos do componente Gestão e Políticas Públicas. Quem vai ser o docente que vai trabalhar com isso? Qualquer professor da área de Ciências Humanas. É desejável que seja um professor com formação complementar em Direitos Humanos ou Estudos Culturais. Então aquele professor que tem uma pós, que tem uma especialização, que tem um mestrado dentro dessa área, pode sim ter um curso de formação dentro dessa área, pode sim solicitar para sua escola, né, trabalhar com esse componente. Vamos ver os objetos do conhecimento aqui. Gestão pública, gestão rural e urbana sustentável, saúde pública e meio ambiente. Então esses são os objetos do conhecimento para serem trabalhados aqui. E no terceiro ano, o que a gente vai trabalhar? Bom, saúde e risco alimentar. Esse componente vai ter 3 períodos e vai ser trabalhado pelo professor de Ciências da Natureza. Qual é o perfil docente? Qualquer profissional da área de natureza. E quais são os objetos do conhecimento? Descemos aqui até a parte dos objetos do conhecimento e aqui está. Alimentação saudável, transformações químicas, padrão alimentar dos jovens, perfil nutricional, segurança alimentar e nutricional, alimentos industrializados, micro-organismos e sua utilização na indústria alimentícia, saúde pública e deficiência. Temos aqui também alimentos transgênicos, tem poluentes orgânicos e persistentes, alimentos ultraprocessados e saúde, tudo aquilo que tem a ver com a questão da alimentação e da saúde vai ser trabalhado neste componente. Segundo componente é biotecnologias e saúde, também um componente da área de ciências da natureza, 3 períodos. O perfil docente é o mesmo, professor de natureza, não tem nenhuma especificidade. E os objetos do conhecimento serão a bioética, a biotecnologia, manipulação genética, radiação, composição dos fármacos, ciências e tecnologia do melhoramento dos fármacos, uso e descarte de medicamentos, princípio ativo das plantas nativas, substâncias psicoativas, biotecnologia e cosmetologia. Então esses são os objetos do conhecimento. Se você tem afinidade com isso, professor, esse é o seu caminho. Nós temos também o projeto investigativo na saúde, que também é do professor de Ciências da Natureza, 3 períodos, e o perfil docente continua seguindo o mesmo caminho, a mesma estrutura, professores de Química, Física e Biologia, sem necessidade de especialização. Os objetos do conhecimento serão elaboração de projeto. Então aqui já começa uma questão diferenciada. Precisa trabalhar com a elaboração de projeto, tendo como ponto de partida a realidade local. Gestão de projetos, é isso que vocês vão fazer neste componente. Muito importante trabalhar junto com o componente de iniciação científica. Vai ser, olha, vocês vão ser os melhores amigos dentro dessa estrutura. Metodologia científica, elaboração de projetos, resultados e análise de pesquisa, interpretação de gráficos, organização e apresentação de trabalhos de pesquisa, produção de material de divulgação e resultados para a comunidade, como vídeos, slides, cards, folders, entre outros. E sobre a iniciação científica, eu estou para começar uma playlist aqui completa sobre esse novo componente que só vai começar o ano que vem para ajudar você, professor, a aprender como trabalhar com isso. Eu sei que muitos já sabem e tal, mas tem muita gente que gostaria de aprender um pouco mais e eu vou fazer isso. Eu vou trazer curso aqui para o canal e eu vou trazer videoaulas explicando passo a passo. Se você quiser ter acesso ao curso de forma antecipada, se você quiser ter acesso aos planos de aula, então já sabe, né? Vai aqui embaixo, clique em Seja Membro e vem se tornar um professor conectado. Aqui nós temos 3 níveis de membro, tem o professor conectado, que tem acesso aos planos de aula, o professor conectado top, que tem acesso, além dos planos de aula, a um grupo de WhatsApp exclusivo comigo e com os colegas que são do top, e o ultra conectado, que tem tudo isso, e além disso tem aulas ao vivo, mensais comigo, sobre conteúdos que vocês escolhem. A gente já teve a nossa primeira aula e agora vai para a segunda, agora em setembro, e eu vou trazer pedacinhos dessa aula e lançar aqui para vocês verem como valeu muito a pena. Foi ótimo. E vamos lá para a próxima, que entra a área de ciências humanas, crenças e sabedorias populares, com 2 períodos. Qual é o perfil do docente aqui, pessoal? É aquele de ciências humanas, qualquer um, e ele é desejável ter alguma formação em direitos humanos e estudos culturais. Os componentes a serem trabalhados são os seguintes: conhecimento cotidiano, senso comum e conhecimento científico, religiões e corporeidade, sabedorias dos povos afro e indígenas.
Então aqui é interessante, de repente, um professor que tenha lá sua especialização dentro da área afro, dentro da área, né, da cultura indígena, trazer isso para a sala de aula vai ser o caminho de vocês. O último componente desta trilha é inclusão social e promoção da saúde, que é de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, 3 períodos. O perfil do docente continua mantendo a mesma estrutura, professor de Ciências Humanas, e desejável que tenha uma formação complementar em Direitos Humanos e Estudos Culturais. E os componentes a serem trabalhados são cultura e inclusão social, estilos de vida, valores e condutas, impacto social da alimentação na sociedade. E são esses os componentes desta primeira trilha da área de Ciências da Natureza. Vamos para a segunda trilha, que traz como área complementar a área das linguagens. Temos a trilha saúde, corporeidade e expressão artísticas. E aqui nós vamos ter o seguinte, bom, dentro de cada temática, pessoal, nós temos a área focal, que no caso aqui é Ciências da Natureza. Os componentes que são de Ciências da Natureza são os mesmos nas 3 trilhas de cada temática. Vocês vão reparar que aqui nós temos corpo e movimento, estrutura e funcionamento da máquina humana. São os mesmos componentes que estão no outro lá em cima, que são da área de Ciências da Natureza. No terceiro ano, nós temos nutrição, saúde e risco alimentar, biotecnologias e saúde e projeto investigativo na saúde, que são os mesmos componentes que estão na outra trilha. O que muda são os componentes complementares. E aqui nós temos expressão artística no segundo ano, expressão artística e corporeidade e o corpo fala no terceiro ano, que é da área de linguagens. Então deu para entender, né? Eu não vou parar de novo em cada um de natureza, nós vamos direto para os de linguagens. Aqui está a apresentação da trilha e aqui nós temos a grade curricular dela para que vocês entendam. Vejam que a estrutura é a mesma nas 3 trilhas. Corpo e movimento, estrutura e funcionamento da máquina humana. 3 períodos cada e os 2 são de natureza. Expressão artística entra para substituir aquele componente de Ciências Humanas e agora ele vem como linguagens com 2 períodos. No terceiro ano mantém-se nutrição, saúde e risco alimentar, biotecnologias e saúde, projeto investigativo na saúde, cada um com 3 períodos, todos de natureza. E entra expressão artística e corporeidade, o corpo fala que é de linguagens, e nós temos expressão artística com 3 períodos e o corpo que fala com 2, mais, é claro, projeto de vida, iniciação. Vamos descer direto para o componente de linguagens. Então, aqui nós estamos no componente de linguagens, expressão artística, 2 períodos no segundo ano. O perfil do docente seria qualquer professor da área de linguagens, mas preferencialmente professores licenciados em artes. Tá? Então a gente vê que muito dessas trilhas de aprofundamento que trazem a área de linguagens pede professor licenciado em artes, né? Então, pessoal, por não termos arte no terceiro ano, eu acredito que isso vai trazer o pessoal de artes para que eles não percam carga horária, porque é uma preocupação que todos nós temos, né, obviamente. Na falta do professor licenciado em artes, pode ser o de educação física, depois o de letras. E quais são os objetos do conhecimento? Aqui. Sugere-se que os objetos de conhecimento e temáticas de pesquisa estejam em consonância com as habilidades do componente, alinhados aos eixos estruturantes e de acordo com os interesses ou necessidades dos estudantes da comunidade escolar, contemplando também os princípios de equidade, inclusão social, toda essa parte. O que a gente vai trabalhar aqui? Interpretação de obras de diversas formas, de expressões artísticas, atividades de expressão de subjetividade, manifestações sonoras, o eu e a expressão identidade, dança, pintura, escrita criativa, trabalhos de modelagem, releitura de obras de arte, exemplo prático, consequências didáticas, exercícios de expressão corporal e tudo que tem a ver com a temática. Ok, pessoal? Então essa é a do segundo ano. Vamos descer lá para o terceiro ano e ver quais são os componentes do terceiro ano em linguagens. Expressão artística e corporeidade serão 3 períodos no terceiro ano. Perfil docente. Bom, qualquer professor de linguagens, preferencialmente professor de artes. Na falta dele, professor de educação física e depois o de letras. Quais que são os objetos do conhecimento? Então, aqui está. Apreciação e experimentação artística, arte sensorial, jogos teatrais, performance, instalações sonoras, interações urbanas, escrita criativa e dinâmicas de grupo, interpretação de obras de arte, de diversas formas de expressão artísticas de diferentes períodos da história da arte, psicologia,
cromoterapia, sons e suas manifestações, arte como meio de interação e intermediação com o outro, proporção do corpo, expressões artísticas, tem bastante coisa, estudo de textos literários, exemplos práticos, estudos sobre arte sensorial, análise da obra de Lygia Clark, Lygia Page, Ernesto Haidt, Elia Otsika, etc. Discussões sobre arte. Então, tem tudo aqui que fala sobre arte, traz bastante aprofundamento nesta área. Por fim, nós temos o Corpo Fala, com 2 períodos, e aqui nós vamos ter também, de novo, qualquer professor da área de linguagens, preferencialmente os licenciados em artes. Então, vejam que quando nós tiver alguma trilha que tenha linguagens, o professor de artes não vai ficar sem carga horária. Eu sinto falta aí do professor de educação física dentro desses componentes, principalmente um componente relacionado à saúde. Eu acho que o professor de educação física podia estar aqui, então fica uma crítica, não é falar mal, é apenas uma crítica. Ah, bom, então assim sim. E quais são os objetos do conhecimento a serem trabalhados? Expressões corporais, exercícios de expressão e improvisação, dinâmicas de grupo, jogos, linguagem corporal, dança, ginástica, processos criativos, pesquisa e fazer artístico, desenvolvimento psicomotor, sistemas e organismos vivos, postura e oralidade, exemplos práticos, criação de oficinas de teatro, montagem de teatro. Então, cada professor vai adequar dentro do seu principal conhecimento. Vamos para a trilha de matemática, saúde, estudos quantitativos e aplicados. Nós temos aqui, então, de novo, mantendo aquela estrutura, né? Corpo e movimento, estrutura e funcionamento da máquina humana, são os componentes de natureza do 2º ano. Bioestática como componente de matemática. Depois nós temos nutrição e saúde e biotecnologias e saúde como componentes do 3º ano, junto com um projeto investigativo na saúde. E depois nós vamos ter matemática aplicada à saúde, estudos quali quantitativos em saúde. Se você já assistiu o vídeo que eu falei sobre ciências humanas, você vai perceber que os componentes são muito parecidos. Na verdade, não tem tantos componentes assim. Na verdade, eles meio que são bem parecidos dentro de cada área. Eles só vão focar um pouquinho mais aquele momento. Por exemplo, nós temos lá em ciências humanas estudos quali-quantitativos em sociedade, estudos quali-quantitativos em cidadania. E aqui nós temos estudos quali-quantitativos em saúde. Qual é a diferença? É a forma como a gente vai aplicar. Lá nas ciências humanas eu dei o exemplo de utilizar o censo do IBGE. Aqui a gente pode utilizar levantamentos da OMS relacionados, por exemplo, à questão da pandemia. Mas a matéria e o componente basicamente é o mesmo. Vamos direto aqui, ó. Então, como eu já falei para vocês, aqui nós temos a grade curricular, ela mostra então todos os componentes para vocês. Tá aqui de novo, né, o corpo em movimento, funcionamento da máquina humana, 3 períodos, bioestática, que é o de matemática, 2 períodos, nutrição e saúde, biotecnologias e saúde, projeto investigativo na saúde são os de natureza, 3 períodos. Por fim, temos matemática aplicada à saúde com 3 períodos e estudos quali-quantitativos em saúde com 2 períodos. Vamos para a matemática ver o que pede de cada um? Então, na bioestática, que é o componente do 2º ano, o perfil docente é professor de ciências ou matemática com licenciatura plena em matemática. Em ambos os casos, é desejável que o profissional tenha então aquela afinidade para desenvolver trabalhos voltados à resolução de problemas, perspectiva contemporânea, interdisciplinar, transdisciplinar e emancipatória. Vamos ver quais que são os objetos do conhecimento a serem trabalhados. Introdução à estatística descritiva, apresentação de dados quantitativos, medidas de posição, medidas de dispersão, amplitude, desvio, né, e toda essa parte, medidas relativas a de dispersão e posição. Então esses são os componentes que você vai trabalhar. Vamos ver os do 3º ano de matemática. Matemática aplicada à saúde. Quem que é o professor? O professor de matemática, né, ou ciências com licenciatura plena em matemática. E os objetos do conhecimento são razão, proporção, porcentagem, regra de 3 simples e composta, teoria dos conjuntos, suas aplicações, diferentes tipos de equação, pensamento computacional, linguagem de programação, fluxograma, algoritmos, relações funcionais. Meu Deus, linguagem de programação, eu não sei fazer isso. Calma, pessoal. Vocês vão ter que ver o que é possível trabalhar. Se não dá para trabalhar isso, a gente vai ter que, né, adaptar. Vejam que são sugestões. Se você sabe trabalhar isso, mas eu sou professor de matemática, eu tenho que ensinar eles a trabalhar com programação. Você pode mostrar para eles sobre linguagem de programação de forma lógica, a partir dos algoritmos, mostrar para eles como é que funciona. Não necessariamente você tem que ensinar eles a programar. Ah, bom, então assim sim.
Depois nós temos estudos quali quantitativos em saúde. Esse aqui, o perfil docente, é a mesma estrutura de sempre, né? A mesma estrutura dos outros que tem a ver com matemática. E aqui os objetos do conhecimento. Elementos básicos da metodologia da pesquisa, pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, elaboração de projeto de pesquisa e execução de estudo de caso, de caráter quali-quantitativo, envolvendo qualquer temática vinculada à saúde pública, bem como a prevenção de doenças através de bons hábitos, que entra muita coisa. Dá para trabalhar com a questão do saneamento básico, da gravidez infantil, questão de doenças. Bom, aqui dá para trabalhar com um monte de coisas. Tem tudo aqui, né? Tem muita coisa, tem muitos dados nos sites oficiais para você trabalhar e fazer levantamentos aqui. E agora vamos para a próxima temática, a temática da sustentabilidade. Sustentabilidade e qualidade de vida, que vai ser a trilha de aprofundamento que vai nos trazer junto com ciências humanas e sociais. Pessoal, nesta trilha nós temos uma diferença, temos mais componentes do que nas outras. Vejam só, nós temos biodiversidade e interações sustentáveis, noções de legislação ambiental, impactos sociais e socioambientais, fontes de energia sustentáveis, ciclo de vida dos materiais, inovação tecnológica para a sustentabilidade, projeto investigativo em sustentabilidade, impactos econômicos e sociais do consumo, o direito humano ao desenvolvimento global sustentável. Tem um componente a mais do que nas outras trilhas que a gente viu até o momento. E a gente vai mostrar como isso é possível já já. Antes disso, quero mostrar para vocês que, projeto investigativo em sustentabilidade. É a mesma coisa que o projeto investigativo em saúde, que a gente já viu, mas com uma diferença que agora o foco vai ser sustentabilidade e não mais a saúde. Não me diga! E aqui nós temos a nossa grade curricular do componente da trilha, e nós temos no segundo ano biodiversidade e interações sustentáveis, noção de legislação ambiental de ciências da natureza, 3 períodos. Impactos sociais e socioambientais, ciências humanas, 2 períodos, mais projeto de vida e iniciação científica, 2 períodos cada. E aqui que muda então. No terceiro ano, nós vamos ter 4 componentes de natureza, e não 3, serão 4. São eles: fontes de energia sustentáveis, ciclo de vida dos materiais, inovação tecnológica para a sustentabilidade, cada um com 2 períodos. O quarto é projeto investigativo em sustentabilidade com 3 períodos. E aí vem os de ciências humanas, impactos econômicos e sociais do consumo, 2 períodos, e o direito humano e o desenvolvimento global sustentável, 3 períodos. E vamos lá, um por um agora. O primeiro é a biodiversidade e interações sustentáveis, e o perfil do docente é aquele professor de natureza que tenha esse foco em trabalhar com resolução de problemas, contemporaneidade e interação. Quais são os objetos do conhecimento? Antropocentrismo e visão sistêmica do homem, elaboração de projetos de sustentabilidade, tendo como ponto de partida o autoconhecimento e autogestão, bioma pampa, mata atlântica, separação, reciclagem, destinação adequada de descartes, relações interespecíficas e intraespecíficas, pirâmides ecológicas, teias e cadeias alimentares, classificação de seres vivos, biosfera, ciclos biogeoquímicos, bioacumulação, rotulagem ambiental, ecologia e sustentabilidade, fenômenos naturais e impactos ambientais, preservação ambiental, educação e responsabilidade socioambiental, racismo ambiental, sustentabilidade social, econômica e financeira, impactos do uso de novas tecnologias da vida em sociedade, taxas de natalidade e mortalidade. Então esse é o componente. Noção de legislação ambiental, 3 períodos na área de natureza. Perfil docente, professor de natureza. E quais são os componentes? Não sei. História da legislação ambiental no município, políticas ambientais para água e solo, selos ISO, princípios do direito ambiental, licenciamentos ambientais, política nacional de resíduos, classificação, sugere-se trabalhar com situações, fatos, problemas, levantamento de danos ambientais, levantamento sobre os principais infrações ambientais, gestão das águas, matas ciliares, queimadas, transgênicos, erosão, acúmulo de resíduos químicos, ecoeficiência, unidade de conservação, categorias, concentração, economia sustentável, preservação do meio ambiente, propriedades dos materiais, gestão de resíduos sólidos, sistema de gestão ambiental nas organizações. E agora nós vamos para impactos sociais e socioambientais, que é o componente de ciências humanas, 2 períodos. O professor aqui segue a mesma estrutura: filosofia, geografia, história, ensino religioso e sociologia. Qualquer professor de humanas, desejável que ele tenha formação complementar em direitos humanos e estudos culturais. Não é obrigatório,
mas é desejável. Objetos do conhecimento serão mobilidade socioespacial, exploração dos recursos naturais e mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável. Vamos para os componentes do terceiro ano. Fontes de energia sustentável. Nós temos aqui os professores de natureza como perfil docente, nada muda. E os objetos do conhecimento serão energias renováveis e não renováveis, impactos de geração e consumo, energia limpa através da adaptação de ondas, energia térmica, métodos de consumo consciente, descarte adequado, carregamento de energia sem fio, Agenda 2030, educando para o desenvolvimento sustentável, relação custo-benefício do uso de geradores de energia, como controlar o gasto de aparelhos eletrônicos e cálculo de consumo. Ciclo de vida dos materiais é um componente que também tem 2 períodos do terceiro ano e o perfil docente segue o mesmo. Qualquer professor de ciências da natureza. Os objetos do conhecimento a serem desenvolvidos serão conhecer o caminho dos resíduos, tipos de reciclagem, produtos reciclados, reaproveitamento de materiais, processo de industrialização, produtos reciclados e sua qualidade, propriedades específicas dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações, potencialidade dos resíduos sólidos pós-consumo, potencialidades dos resíduos industriais, custo-benefício econômico e ambiental da reciclagem, elementos químicos, radiação química, efeitos da radiação, tipos de radiação química, materiais biodegradáveis, empreendedorismo na reciclagem, plano de vendas, economia circular. Temos aqui inovação tecnológica para a sustentabilidade, com 2 períodos também, e mantemos o mesmo perfil docente dos outros. O pessoal aqui dentro da área de natureza não selecionou muito, né? Lembram que na de humanas nós temos lá, né, a seleção, às vezes é mais um professor disso, outro professor daquilo, o mesmo vale para linguagens. Na natureza eles deixam mais aberto isso. Sugestão de objetos do conhecimento, então, tecnologias voltadas à conservação ambiental e melhoria da qualidade de vida, estrutura do átomo, radiação e estudo de meia-vida de partículas, nanotecnologia, DNA recombinante, tecnologias disponíveis no mercado atual e sua aplicabilidade, biotecnologia, células-tronco, marcadores moleculares, classificação de poluentes de acordo com a origem de composição química, gestão, classificação e transformação dos resíduos, inovação de processos e inteligência artificial. Por fim, temos projeto investigativo em sustentabilidade, que é o mesmo de projeto investigativo em saúde, então não tem por que a gente perder tempo aqui, né? A gente já sabe como é que é. Vamos para os componentes, então, de ciências humanas. Direito humano é o desenvolvimento global sustentável. São 3 períodos e o perfil docente, então, qualquer professor de ciências humanas que tenha, né, é desejável que ele tenha ali uma formação complementar em direitos humanos e estudos de gênero. Estudos de gênero, não estudos culturais desta vez. Interessante. E nós temos como objetos do conhecimento globalização e proteção ambiental, relações étnico-raciais, direitos humanos e cidadania. E o último componente seria impactos econômicos e sociais do consumo. 2 períodos, ciências humanas. E aqui nós temos então o professor de natureza. Errou! Desejável que ele tenha então complemento em direitos humanos e ou estudos de gênero também. E os objetos de conhecimento serão setores da economia, consumo, relações econômicas do mercado de trabalho e investigação científica. A segunda trilha é sustentabilidade e protagonismo sociocultural, que traz linguagens pra gente agora, né? Temos aqui a mesma estrutura de antes. Então, biodiversidade e interações sustentáveis, noção de legislação ambiental, já falamos sobre ela. Cultura e sustentabilidade, que é o de linguagens. Nós vamos ter fontes de energia sustentáveis, inovações tecnológicas para a sustentabilidade, projeto investigativo em sustentabilidade e tem um pequeno erro aqui, tá faltando um componente, já vai falar sobre isso. Depois nós temos ressignificando as linguagens do mundo sustentável e expressões culturais de sustentabilidade, que é a área de linguagens. Então a gente vai descer aqui e vamos dar uma olhada aqui na grade curricular. Biodiversidade e interações sustentáveis, já está feito, noções de legislação ambiental. São 3 períodos de cada no segundo ano. E aí entra cultura e sustentabilidade, que é a área de linguagens. E aí nós temos o seguinte, pessoal, fontes de energia sustentáveis, com 2 períodos, já está feito, e um componente chamado Tudo Tem Seu Tempo, com 2 períodos. A gente vai falar sobre ele. Inovação e tecnologia para a sustentabilidade, já falamos sobre isso, 2 períodos. Projeto investigativo em sustentabilidade, 3 períodos, tá falado também. Temos daí, então, ressignificando e recriando as linguagens no mundo sustentável, que são 2 períodos de linguagens, e expressões culturais e sustentabilidade, são 3 períodos dentro da área de linguagens. Vamos direto para o componente de cultura e sustentabilidade. Segundo ano, 2 períodos, área de linguagens, e o perfil docente é qualquer professor da área de linguagens, preferencialmente professores de artes e ou teatro. Na falta desses, professores de educação física ou de letras. E é desejável que o profissional tenha também formação em direitos humanos
ou psicologia social. Então, quais são os objetos a serem trabalhados? Saberes culturais e sustentabilidade, arte como referência nas tradições populares, desenvolvimento sustentável, educação ambiental e sustentabilidade, pesquisa sobre as origens e matrizes culturais de saberes, de medicina popular, né, entre outros. Ativismo e produção cultural com foco em sustentabilidade, grupos e ONGs, possibilidades de atuação na região, cultivo de plantas alimentícias, patchwork, tricô, crochê, confecção de roupas. Olha que interessante, dá para trabalhar com tudo isso. Muito bem, continuamos aqui então, temos fontes de energia sustentáveis, que a gente já trabalhou com isso. E aqui nós temos esse componente, tudo tem seu tempo. Esse componente não tinha antes no aprofundamento anterior, né, que era com ciências humanas, mas agora ele está aqui. O perfil docente continua mantendo o mesmo ritmo, professor de natureza, que tem esse foco em resolução de problemas, e os objetos do conhecimento a serem trabalhados são processo de industrialização, utilização e descarte de materiais, conhecer o caminho dos resíduos, tipos de reciclagem, produtos reciclados, propriedades específicas dos materiais, biomassa, potencialidades dos resíduos, custo-benefício econômico e ambiental da reciclagem, elementos químicos, meia-vida, radiação química, tipos de radiação, materiais biodegradáveis, empreendedorismo na reciclagem e plano de vendas e economia circular. A gente já viu uma coisa bem parecida com essa antes, né? Mas vamos lá. Inovação para sustentabilidade a gente já falou e terminamos aqui nos componentes de linguagens, ressignificando e recriando as linguagens no mundo sustentável. 2 períodos. Qual é o perfil do docente? Professor de artes de novo, porém aqui sem nenhuma especificidade, mas com a falta dele, então pede-se professor de educação física ou letras. E os componentes a serem trabalhados aqui serão análise linguística, semiótica, argumentação crítica, protagonismo do discurso, argumentação e coerência, divulgação das pesquisas. Olha só, aqui tem bastante coisa, TEDIC, ética, criatividade, projetos autorais, então bastante coisa aqui, esse aqui vai ser bem pegado. Por fim, temos expressões culturais e sustentabilidade, que são 3 períodos na área de linguagens. E aqui nós vamos ter um perfil docente mantendo a mesma estrutura, qualquer professor da área de linguagens, mas preferencialmente professor da área de artes, e ele pede aqui, né, que um professor com formação em direitos humanos ou psicologia social. Os objetos do conhecimento trabalhados aqui serão alternativas sustentáveis, modelos de produção e criação sustentáveis, ecoeconomia e um exemplo prático de desenvolvimento de trabalhos artísticos. Pessoal, a última trilha da área de ciências da natureza é a trilha que traz matemática, sustentabilidade e aplicações quantitativas. Bom, aqui nós vamos notar que basicamente são os mesmos componentes que a gente tem dentro da área da sustentabilidade nas outras trilhas e os componentes de matemática. Então aqui, ó, em vez de estatística em saúde, temos estatística ambiental. Qual é a diferença? O foco, né? Em vez de a gente trabalhar com dados de saúde, a gente traz dados do meio ambiente. Temos aqui, ó, ciclo de vida dos materiais, que é interessante, mas a gente já mostrou. Projeto investigativo em sustentabilidade, matemática à sustentabilidade, que é o mesmo de matemática à saúde, só que voltado para a sustentabilidade, e estudos quali-quantitativos em sustentabilidade, que é o mesmo que a gente já falou dos estudos quali-quantitativos em saúde, só que agora voltados para a área da sustentabilidade. É basicamente a mesma coisa, pessoal, não tem erro. E se você quer saber mais, você tem que continuar acompanhando aqui o canal, porque o próximo vídeo que eu vou trazer aqui para nós vai ser o vídeo das linguagens. Então já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações, tem que dar o like, porque é o seu like que me ajuda. Os outros vídeos estão indo muito bem, mas eu preciso de você. Quer aprender mais? Vem ser membro aqui do canal. Quer me ajudar? Clica aqui em valeu. E eu que vou dizer para vocês agora, valeu mesmo, um forte abraço e se cuida.